muito feliz e muito honrada, como a professora Gisele já falou, a professora Renata, ficamos muito felizes. Então, para a gente começar, pessoal, a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai fazer uma mesa redonda, onde a gente vai conversar com o professor Arthur sobre alguns assuntos. Vou colocar um tá? fonezinho. Tá, Um momentinho, eu vou colocar um fonezinho aqui para ver se melhora. Tá bom. Pronto, agora eu estou falando com um fonezinho. Melhorou? Melhorou muito. Tá bom, professor. Nos escuta? Então vamos seguir assim. Ó. Isso. A sua voz melhorou? Sim. Tá ótimo. Pra que gente bom. tá ótimo. Então, a Marcela estava comentando. Retornando. Fala, professor. Bom. Então, não, eu queria inicialmente agradecer, né, Marcela, você pelo convite. Estou muito feliz, satisfeito de poder participar dessa jornada, né? Uma brilhante ideia, né, de fazer e conseguir organizar uma jornada toda online. Eu sei que tem muitas dificuldades técnicas para isso, mas imagino que tenha sido um sucesso. Quero agradecer também às coordenadoras, né, a Renata e a Gisele, por concordarem com a indicação que você fez do meu nome, e também agradecer e dar boas-vindas à Karina Bogossian, ao Plínio Sena e ao Luiz Paulo Barreto. E estou aqui às ordens para responder aí qualquer questão que tenham em relação ao filmezinho que vocês projetaram aí. Isso, professor. Nós enviamos previamente para alguns, não sei se todos tiveram acesso, mas a gente enviou, tá, pessoal? A gente enviou antes, e aí o professor está aqui disponível para a gente tirar algumas dúvidas. Professor, muito obrigado mais uma vez. Para quem não conhece o professor, que eu acho difícil, né, professor Arthur? O professor Arthur, ele é especialista e mestre pela Faculdade de Boston. Ele é doutor da FRJ e atualmente ele é professor titular da periodontia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, na USP, tá, pessoal? Para quem a gente teve mais acesso, a gente chegou a comentar mais. Então, professor, hoje em dia, né, é bastante discutido sobre preservação alveolar. Anteriormente, nós tivemos a aula até do professor Márcio Baltazar, conversando sobre isso também, que foi bem legal. Então, essa questão sobre preservação de alvéolos, regeneração óssea guiada, é um assunto muito importante, né? Que a gente já tinha conversado sobre isso. Então, é um assunto importante tanto para o clínico, que são os nossos alunos que futuramente vão se formar, mas a gente também tem alunos de especialização do nosso curso, do mestrado, que estão aqui também podendo visualizar, conversar com a gente também. Então, é importante tanto para o clínico quanto para o especialista, porque hoje em dia a gente tem uma preocupação, né? Tanto esses pacientes que fazem a exodontia hoje, e daqui a algum tempo, ou daqui até alguns anos, eles vão querer repor essa ausência. E para um melhor entendimento, eu queria que o senhor falasse de uma maneira mais introdutória sobre regeneração óssea guiada e por que é tão importante para o clínico ou para o especialista, professor, ter essa consciência de preservação de alvéolo para a clínica diária. Então, Marcela, sempre foi sonho, pelo menos de periodontistas, de conseguir no tratamento inicial, no tratamento da doença periodontal, conseguir a regeneração, né, dos tecidos que foram perdidos, que a gente conseguia parar o progresso da doença, mas não conseguia repor aqueles tecidos que foram destruídos, ou seja, o cemento, novo ligamento, nova inserção conjuntiva e novo osso.
né? Então, até mais ou menos meados da década de 80, isso não era possível. Então, os tratamentos periodontais deixavam muitas sequelas, principalmente estéticas, né? Que os tecidos contraíam bastante, né? E você, então, parava o progresso da doença, mas não recuperava nada. Então, em termos estéticos, não era bom, e em termos de perda óssea também, que ela ficava os dentes com uma inserção óssea suficiente, abaixo, saudável, mas que não produzia um resultado estético satisfatório, principalmente para nós, né? Para o paciente também, mas para nós. A partir dessa época, então, o grupo do professor Karen e do professor... Qual é o nome do outro professor? Bom, vamos ficar com o professor Karen. Em 84, num dente já condenado, eles pegaram um filtro Interpor, que é um filtro para filtrar antibiótico, né? E colocaram entre o retalho e esse dente já condenado, deixaram lá cicatrizar e depois de um tempo extraíram. E viram que havia acontecido a regeneração do cemento, do ligamento, né, da inserção conjuntiva e do osso. Então, foi um grande passo, por um tempo, assim, a técnica foi se desenvolvendo, foi melhorando, a previsibilidade foi melhorando. 10 anos depois, né, um dinamarquês, cirurgião, né, bucomaxilo, o Christer Dahlin, resolveu testar isso para regeneração de osso, simplesmente. Então, em mandíbula de rato, ele fez 2 orifícios, que a gente chama de defeito crítico, ou seja, que não cicatriza espontaneamente, e de um lado ele colocou 2 filtros de Millipore, por vestibular e por lingual, e no outro ramo da mandíbula não fez nada. A conclusão foi que onde ele usou o filtro Interpor, aquele defeito que não cicatrizava, fechou por completo com o osso, e o outro lado, nenhuma formação óssea. Então, daí deu início a essa regeneração óssea guiada, usando os princípios da regeneração tecidual guiada. Isso foi muito importante, e é até hoje, e também a técnica foi sendo desenvolvida e melhorada. Então, nessa minha apresentação que você distribuiu, tem não só o que a gente faz hoje, mas também tem assim meio que um histórico, porque eu mostro e eu gosto de mostrar casos com muitos anos de acompanhamento, porque a não ser que a técnica seja nova ou que o biomaterial seja novo, aí você ter uma conferência apresentando 1 ano, 2 de acompanhamento é aceitável, mas outras técnicas, qualquer coisa que dure até 5 anos na periodontia, não é nada muito comprovado. Até se você fizer nada, o paciente não vai perder os dentes em 5 anos, né? Então, o acompanhamento é válido e é importante a partir dos 5 anos. Por isso que eu usei, inclusive, intencionalmente, casos antigos para poder demonstrar isso. E também foi um histórico, né? Foi 20 anos, exato. E foi também assim um histórico de como começou a implantodontia e como ela foi melhorando. Não, agora a regeneração óssea guiada é muito importante. Primeiro, que ela permite que você não só reduza a perda óssea quando numa extração, né? Mas ela permite também a você criar osso, né? Em alguns tipos de defeito, coisa que antigamente não era possível. Então, sem a regeneração óssea guiada, alguns anos atrás, as indicações para implantes eram limitadas. Por exemplo, se você tinha na mandíbula posterior 3 ou 4 milímetros de osso em relação ao nervo alveolar inferior, ou você faria lateralização de nervo, sabe, técnicas mais agressivas, ou então você não conseguiria pôr implante, né? Então, hoje, com várias técnicas que, principalmente o Dr. Urban,
demonstra, né, a técnica da salsicha, ele consegue aumentar a altura da mandíbula em vários milímetros. Então, isso é uma outra coisa, quer dizer, ampliou muito a indicação para implantes, né? Assim como foi a elevação de seio maxilar. Eu acho, por exemplo, desculpe quem aí do grupo gosta, mas esses implantes zigomáticos, eu acho isso muito, não sou muito a favor. Basta você levar o seio maxilar, botar alguns implantes e pronto, né? E isso é graças à regeneração óssea guiada também. Agora, muito, muito importante é na preservação do osso existente. Reduzir, não é que preserva, reduz a perda, né? Na verdade. A gente não consegue ter zero de perda quando você extrai um dente. Mas permite que a gente mantenha uma quantidade óssea suficiente para pôr um implante numa posição adequada para a prótese, né? Se não for para implantes também, e for região estética, te permite um pôntico numa prótese fixa, um pôntico estético ou irremovível, quer dizer, você preserva o osso. E pode ser que anos depois o paciente naquele momento não possa colocar implante, mas ele vai ter lá o osso do futuro, caso ele queira. Então, a preservação, o osso é dentro além dos dentes na boca, uma das coisas fundamentais, né? Sem o osso, a gente fica com poucas opções de tratamento, não é isso? E o paciente corre riscos, uma mandíbula extremamente absorvida, é bem perigoso, inclusive. Então, é fundamental essa técnica que vem se desenvolvendo, não só em biomateriais, lógico que o Márcio aí deve ter falado bastante do Alobone, que é um bom material, né? Mas existem outras membranas, isso vem, e técnicas que vêm evoluindo e vem mudando. Algumas coisas que a gente fazia alguns anos atrás, hoje não se faz mais. Então, como eu, inclusive, mostrei, né? Alguns procedimentos, aqueles meus casos antigos, que hoje a gente teria algumas mudanças, sem falar nos implantes, né? E nas superfícies. Sim. Então, é isso que eu acho que, como introdução, acho que isso está bem. Se tiver mais alguma coisa que eu possa acrescentar. Tá ótimo, professor. Uma coisa que a gente também observou foi o seguinte: dentro dos seus casos, aqui alguns alunos já colocaram umas perguntas também, mais perguntas. Dentro dos casos que o senhor apresentou, né, uma coisa que a gente sempre tem uma dificuldade seria o seguinte: fazer exodontia de elementos que estavam com comprometimento periodontal. O senhor considera relevante na hora? O que o senhor considera como relevante para decidir se o dente está apto ou não a permanecer na boca? Porque o senhor mostrou um caso que fala de dentes posteriores, que o senhor falou assim, vou tirar esse. Quais foram os critérios, assim, a gente passar para os nossos alunos na hora de decidir, eu já tratei esse paciente, estou tratando, não está dando certo. Quais são os critérios que o senhor leva em consideração para dizer, não dá mais? É exodontia e vamos pensar num planejamento protético ou até mesmo implante. Bom, isso é uma coisa que a gente tem ideias a trocar, inclusive com o paciente, né? Eu mostrei aquela pesquisa com tomografia, e você viu aquele rapaz, que era um rapaz ainda de 30 anos, ele tinha uma periodontite agressiva, que a gente fez o tratamento periodontal na boca toda, e os dentes ficaram saudáveis, né? Mas houve aquele movimento parapical de toda a gengiva, o osso, e ele simplesmente falou, eu não quero ficar assim. Tá? Então, essa é uma situação. Outra situação é quando, em termos assim, de definir a extração, primeiro, sou periodontista, né? A minha vida é em preservar dente, mas realmente às vezes não dava. Aquela senhora
no caso, usando ela como exemplo, ela tinha bolsas profundas naquele hemiarco todo, Isso. vinha abscedando constantemente, e ela constantemente, de 3 em 3 meses, tinha que tomar um ciclo de 10 dias de antibiótico, que estava afetando ela de outras formas. As bolsas eram perda óssea com mais de 50%, né? Perdas ósseas com mais de 50%, mobilidade exagerada, assim, 2, 3, e aquele molar tinha trifurcação classe 3. Então aí não tem como. Não tem como. Agora, a gente tem que lembrar, primeiro, tem que tratar periodontalmente a boca toda antes de pensar em implante. E como eu digo nas minhas aulas sobre periimplantite, aquele dente que está condenado, ele está condenado porque o paciente, durante a vida, não cuidou ou não pôde cuidar adequadamente. Não vai mudar, a não ser que você faça um bom trabalho nesse sentido. Ele é um paciente que tem um biofilme mais agressivo. Se você tirar o dente para o implante, isso não vai mudar. A gente tem trabalhos muito interessantes com prótese total, por causa da doença periodontal, perdeu todos os dentes, a flora periodontal desapareceu, né? E bastou trocar a prótese total por alguns implantes, a flora periodontopatogênica voltou. Então ela fica, né? Ela permanece, amígdala, língua, bochecha, e se reproduz ali, ela não some por completo. Então isso não vai mudar. Ele é um paciente que tem, a gente sabe que também tem uma parte, não é só biofilme, é uma parte do hospedeiro. Ele é suscetível à doença periodontal. Se você tirar o dente e com o implante, isso também não vai mudar. Então, daí a periodontite aumentar em 14 vezes a chance de ter periimplantite. Então, a gente tem que fazer um tratamento periodontal em todo o paciente, antes de colocar os implantes, fazer antibiótico terapia, e esse paciente, depois de receber implante, ele entra no grupo de risco, e você tem que aí fazer a terapia periimplantar de suporte, não periodontal, mas periimplantar de suporte de 3 em 3 meses. Ele é um paciente de risco. Então, só tirar o dente e pôr um implante não resolve. Respondi? Perfeito. Claro, professor, perfeito. É porque é bom o senhor falar também, falar sobre isso. Oi. Plínio? Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Oi, Plínio, tudo bem? Oi, professor Arthur. Um abraço. Abraço, prazer estar aqui falando com o senhor. E aí, a gente viu na aula que você apresentou vários casos, né, de sucesso no tratamento periodontal, na reconstrução tecidual. E aí eu acho que é importante pontuar que muitas vezes o profissional fica no dilema, né? Tento fazer a terapia periodontal com risco de perder mais osso e complicar minha vida depois com o implante, ou faço uma intervenção já imediata e opto por sacrificar o dente e preservar o osso. E aí passa a ser até uma questão filosófica muitas vezes, né? Antecipar o problema ou deixar o problema acontecer para você intervir? Como é que você vê isso? Não, eu prefiro, né, assim, se tiver condições, trabalhar com implante imediato. Isso, agora, nem sempre é indicado, é possível. Pelo que eu falei anteriormente, quer dizer, a doença periodontal crônica, né, ela tem todos esses problemas que eu acabei de citar. E pôr um implante vai continuar, aquele implante vai receber toda aquela carga negativa que o dente estava recebendo.
Então, o risco de você aí ter periimplantite é tremendo. Então, você tem que, pelo menos, e quanto mais tempo tem a doença periodontal, e não é só uma questão de grau, é tempo, mais enraizado, mais profundo fica até essa progressão da infecção. A suscetibilidade também mostra que quer dizer, ele é bem suscetível, quer dizer, ele não consegue muito controlar o avanço da infecção. Então, você vai estar colocando um implante num caso moderado. A gente tem que, vamos dizer assim, esfriar a lesão, né? Esfriar a infecção. Vamos usar um exemplo do médico, né? A apendicectomia. O médico vai sempre preferir fazer o procedimento se você não está com infecção no momento. Se você tiver, a não ser que seja um caso de vida e morte, ele vai tentar reduzir aquela infecção primeiro, para depois entrar e fazer a apendicectomia. Não sei se a analogia atingiu a todos, mas com doença periodontal ativa, é muito arriscado a você ter colocação de implantes e ter doença logo em seguida nesses mesmos implantes. Mesmo, às vezes, antes até da prótese. Sim, sim. A gente tem que, talvez, tentar facilitar a vida do implante, né? Então, adequar pelo menos aquele sítio para ele entrar numa condição mais favorável, né? É uma adequação do sítio, exatamente. Né? Um bom termo. Quando você já sabe que ele não vai ter condições de manter e você vai fazer o implante, tem que fazer essa adequação do local ali para receber esse implante e ele ter menos risco de desenvolver doença. Sim, então vale a pena fazer uma terapia de periodontal, mesmo num dente que vai ser extraído num futuro próximo, né? Nesse Eu acho que sentido deve. de adequar a região ali, né? A região e o meio, né? Você vai reduzir a quantidade de biofilme na boca toda, a reação do hospedeiro vai dar uma acalmada, a resposta inflamatória vai ficar mais calma. Tudo isso faz com que não tenha risco da periimplantite, né? Sim. 14 vezes mais, assim, se você, eu não lembro agora a conta, mas se você fizer o que é 14 vezes mais chance, o Linde diz, é grande. O professor Linde diz que 1 em cada 5 implantes você vai perder por periimplantite. Ele já faz essa previsão. Quer dizer, para uma das formas de prevenir ou reduzir a periimplantite é caprichar no tratamento periodontal. Reduzir a infecção. Mesmo em pacientes sedentos, né, professor, que vai perder todos os elementos, como o senhor falou, os sítios, né, de reservatórios permanecerão em baixa contagem, mas basta se criar um sítio periimplantar para esses níveis bacterianos aumentarem, né? Bom, nessa linha, né? A suscetibilidade do paciente é uma coisa que vai ganhando cada vez mais força. Permanecerá a mesma e com o envelhecimento piorará, né? Com certeza. Com certeza. Nessa linha de controle de infecção, né? A gente viu lá na aula, o senhor frisa muito o protocolo antibiótico que é usado lá em Ribeirão, né? Ou aí em Ribeirão. A gente aqui no Rio, o senhor aí em Ribeirão. Interessante que a gente percebe que os protocolos medicamentosos, nesses casos, variam muito. Qual seria o respaldo? Você já tem trabalhado isso há muitos anos, né? Por que vocês usam? Poderia comentar para os alunos por que vocês usam o protocolo de amoxicilina e ácido clavulânico antes e continuado por até 10 dias, nesses casos de biomateriais? Não, com certeza. Esse regime, esse protocolo, nós estudamos, inclusive, microbiologicamente, com projetos junto com a professora Magda, né? Foi minha aluna aí no Rio,
a professora Magda Félix, nós temos trabalhos mostrando que a alteração que a gente tem na microbiota. Então, a ideia é que um paciente que ainda tem alguma infecção, porque eu não eliminei, ou tem uma infecção aguda, a gente tem que, durante o período de cicatrização, ajudar ele a cicatrizar bem, né? Então, começando 24 horas, dando aquele regime que eu falei, que ele tem que estar na terceira dose na hora do procedimento, porque aí a professora Marcela, ou ela ou você que citou o meu currículo, que eu fiz o meu segundo doutorado, Marcelo, eu fiz meu segundo doutorado, porque nos Estados Unidos eu fiz especialização, mestrado e doutorado, lá eles chamam de pós-graduação, né? São os dois juntos. E aqui eu fiz novamente o de micro, porque eu sempre me interessei, e foi no Instituto de Micro, aí do UFRJ, e com o professor Milton Milzeira como orientador, e eu estudei bastante essa parte. Todo o meu estudo de doutorado foi com antibiótico terapia, né, e todos os benefícios e riscos que pode ter. Então, primeiro é isso, a gente tem que ter, a hora que você coloca ou faz a cirurgia, o antibiótico com a máxima concentração no sangue, que é onde ele vai estar atuando melhor contra qualquer bactéria que esteja ali no momento, ou a reação de corpo estranho que possa ter. E a amoxicilina com ácido clavulânico, porque as bactérias periodontopatogênicas, elas produzem uma enzima que anulam, por exemplo, a amoxicilina, as penicilinas de modo geral. Tá? Tem muitas resistentes, né? São resistentes à amoxicilina. Então, o ácido clavulânico, ou clavulanato de potássio, ele é uma droga que tem a mesma estrutura que a amoxicilina, que as penicilinas, ele só tem um radical a mais. E isso engana a bactéria. A bactéria, ao invés de destruir a penicilina, ela destrói o ácido clavulânico. Então, o espectro fica maior desse antibiótico. Certo. Você potencializa. Agora, isso é enquanto... mas ele é bactericida. Portanto, ele tem alguns efeitos colaterais. Então, ele é usado nos 10 primeiros dias e esperando que a membrana fique coberta. Se ela expor, a gente tem que alterar o antibiótico. Tá? Porque você já usou por 10 dias um bactericida, você já reduziu bastante a carga microbiana daquele paciente. Então, você passa para a doxiciclina, que é bacteriostático. Ela apenas não deixa que o número de bactérias aumente. Tá? E mas, professor, não tem efeitos colaterais. Você pode usar por vários e vários meses. Isso é muito interessante, né? A exposição da membrana, né? Que pode... O senhor poderia falar um pouquinho sobre se é comum, o que se deve prever na colocação dessas membranas, principalmente nesses primeiros dias? Bom, o risco com as novas técnicas cirúrgicas de deslocamento de retalho, várias manobras do retalho para cobrir sem tensão a membrana, melhoraram muito. Né? Então, isso alvéolo, por exemplo, ela ali no centro do alvéolo, a membrana vai estar sobre o biomaterial. Não é como em periodontia, que a membrana fica sobre o periósteo, que ela recebe uma nutrição por baixo dela, do periósteo, vasos e nutrição, e por cima do retalho, ela fica como um sanduíche. Ali na área de rebordo, ou na área do alvéolo, você não tem o periósteo ali, você tem a entrada do alvéolo e tem o biomaterial. Então, a nutrição só vem do retalho. Então, a importância do retalho estar recobrindo, a importância dele estar sem tração, né?
acomodar tranquilamente. Antes a gente ficava um pouco periodontista. Travou um pouquinho essa conexão dele. Mas tudo bem por aí, gente? Travou sim. Vamos aguardar um minutinho. Professor, nos ouve? Não, ele caiu? Deixa eu ver se ele está online. Não, ele está online aqui. Tá não. Não tá. Desconectou. E não tá na lista aqui. Nos ouve, professor? Esse Arthur 3 aqui, quem é, gente? Tem que colocar nome e sobrenome, gente. A não ser que seu nome seja bem diferente, tá? Vai ter que ficar atento a hora que ele reconectar aqui. Pessoal, o Luiz Paulo colocou o link da aula para quem ainda não, de quem ainda não viu essa palestra que o professor Arthur nos disponibilizou, tá? Ele colocou aqui no chat. O Plínio é gamer, vocês não sabiam? Ele fica a noite toda jogando. Gamer não, é velhice mesmo, para a coluna ficar mais encaixada aqui. Marcelo. Entrou. Entrou. Conseguiu conectar aqui. Gente. Oi, fala, Marcelo. Vamos tentar desligar para não ficar. Pra deixar eu vou tirar o vídeo. Eu vou tirar o vídeo. Eu também tô caindo. Tá. Coloquei o professor Arthur aqui como moderador de novo. Eu vou silenciar então aqui. Oi. Voltou, professor? Oi, voltou, professor. Aconteceu aqui, na minha tela falou, desconectou a sessão. Não foi nada nem de rede da internet, que a minha aqui está bem forte. Desconectou, então eu reconectei outra vez. Tá tudo certo? O sistema cai, a gente está te ouvindo bem. Então tá. Tudo eu também. Certo. Então vamos continuar. Continuando aquele gancho que o senhor falou, que a membrana tem que estar apoiada, vai estar apoiada sobre o material, então ela tem que estar bem recoberta pelo retalho relaxado. Quando é que você acha que a gente deve optar por uma membrana de colágeno, uma membrana de PTFE? Você tem algum norte, assim, de hora um, hora outro, ou depende muito do caso? Não, isso aí atualmente nós temos que aguardar um pouquinho, porque as membranas não absorvíveis saíram do mercado por questões econômicas da própria Goritex, e nós tínhamos problemas na época com as absorvíveis. Elas causavam um processo inflamatório durante o processo de absorção, que não era bom. Isso agora foi com as membranas de colágeno, ou seja, humana, porcino ou bovino, elas são todas muito boas, né? O problema maior que eu vejo na contaminação, a membrana não absorvível, ela tende a aderir bastante bactéria. Então, o antibiótico e a limpeza da área com a clorexidina é muito importante.
O outro detalhe é que eu acredito, em estudos que fizemos, né, durante essa época aí da Gore-Tex, é que o fato dela ser porosa era muito importante, porque ela funcionava como uma membrana. O termo barreira é incorreto, né? Porque barreira é como se fosse uma parede, né? Então a membrana, ela tem poros, que ela permite, não deixa entrar a parte ruim das células e de grandes fibras, mas ela deixa passar nutrientes de um lado para outro. E nós temos várias membranas aí sendo lançadas agora que elas não são porosas, as não absorvíveis. Então, eu estou com um pouco de receio disso. E a gente já tem 30 anos de experiência com, por exemplo, a BioOsa e a BioGuide, né? Vocês viram que naquele caso de 20 e poucos anos que eu mostrei, eu já usei o BioGuide ali e o BioOS. Então, a grande experiência que a gente tem e os resultados positivos, às vezes é difícil de trocar, né? Então, nós estamos estudando aqui algumas, nós estamos estudando o mucoderme, nós estamos estudando essa nova membrana da Straumann, né? Mas essas todas são absorvíveis também. As não absorvíveis estão entrando, voltando, mas muitas não porosas. Então eu vou aguardar um pouco, porque eu tenho... eu me formei cedo e voltei dos Estados Unidos e fui já contratado aí na UFRJ como professor com 26 anos de idade. Então eu já tenho 40 anos de magistério. E nesse período eu vi centenas de biomateriais aparecerem e sumirem, e centenas de técnicas aparecerem e sumirem, né? Então, eu sou um pouco cauteloso. Então, vou observar, vou olhar, porque o mercado está sendo inundado agora. E lógico que todo vendedor ou todo stand que você vai, ele prova para você, por uma A mais B, que a membrana dele é melhor. Mas nós temos que aí ver a literatura. Eu, no momento, não abro mão da BioGuide, que é colágeno. É colágeno, né? Professor, Oi? Luiz Paulo falando aqui, tudo Oi, bem? Luiz Paulo, tudo bem? Como é que tá? Prazer imenso poder estar falando com o senhor, tá? Igualmente. E durante a aula o senhor comentou um pouco sobre a sutura, né? Que a sutura poderia ser um dos fatores que poderiam influenciar, de certa forma, a questão da reabsorção, né? Da reabsorção óssea. Então, existem diversas manobras para tentar evitar que essa reabsorção aconteça. E uma das manobras também que o senhor comenta na aula, eu acho legal a gente falar isso, porque tem muito aluno de graduação aqui, é a manobra de Champré. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho das suturas, né, o que ela pode influenciar, tanto positivamente quanto negativamente nas cirurgias, e em relação a essa manobra, né, principalmente para os alunos que não conseguiram assistir a aula. Ah, tá. Bom, as suturas, um tempo atrás, a gente tinha principalmente usava na cirurgia periodontal e de implante, tempos atrás, a seda preta 4.0, né? E as marcas, assim, também. Toda vez que você passa a agulha e o fio pelo tecido, em volta daquele orifício gera inflamação e gera para contaminação. Então, primeira coisa, usar uma técnica cirúrgica que não haja exagero de suturas. Segundo, um fio como esse não tanto o fio, mas esse da Welfare, essas agulhas, elas fazem uma perfuração bem pequena e passam facilmente pelo retalho. Quando você está falando em fazer, por exemplo, junto com a regeneração óssea, um enxerto conjuntivo, essas suturas atuais, essas agulhas, elas passam com muita facilidade para ultrapassar o conjuntivo e você
suturar. Além disso, a seda preta, ela acumulava muito biofilme, né? Então, essas hoje, saliva, biofilme, etc., elas podiam ficar no máximo 7, 8 dias. Essas de hoje, elas são, né, de mononylon, microfilamentos que não contaminam. Além de serem mais finas, a gente passou a usar 5,0, 6,0, né? Então, o orifício é menor, passa com mais fácil, dilacera, porque você tem estudos que foram feitos, esses não foram do meu grupo, comparando as várias suturas e os vários diâmetros. No microscópio, quando você vê o que a agulha, quando ela atravessa o retalho, o estrago que ela faz, clinicamente a gente não vê, mas ela provoca um belo de os tecidos em volta ficam dilacerados. Quanto melhor, quanto mais fácil a agulha ultrapassa, quanto menor o diâmetro, e se o fio não aderir bactéria, melhor vai ser a sua forma de evitar infecção e mais perda óssea. E como nós estamos mudando agora o assunto, como nós estamos falando em preservar o volume ósseo num alvéolo, né? Essa manobra de Chambray, ela consistia em você, depois da extração, você com os dedos, espremer o alvéolo, aproximando as bordas. E quando você faz isso, na parede óssea vestibular, você fratura um pouco aquela parede, ela é muito fininha. Então, aquele osso, sob essa pressão toda, e ele realmente pode cair e ficar bem próximo da parede palatino-lingual, mas esse esforço todo, né, já vai fazer com que a perda óssea que aconteceria normalmente já vai ser acentuada. Então, pelo menos não fazer isso. Bom, eu falo também que uma coisa é a clínica particular. Deveríamos, em todas as extrações, fazer regeneração óssea guiada. Isso é o que nós deveríamos. Mas numa faculdade, né, se você propor isso na disciplina de cirurgia, a professora Renata e Gisele vão ter um infarto, porque você vai ter que comprar, vão ter que pôr membrana e biomaterial em todos os pacientes da cirurgia, que são centenas de extrações por ano, não é? Então não é possível isso, mas pelo menos não fazer essas manobras, deixar ficar lá na posição normal, deixar o coágulo formar lá dentro direitinho, porque o coágulo ajuda um pouco. Você não vai evitar a perda óssea, mas você vai reduzir um pouco. Ao contrário, com a manobra de Chambray, você vai aumentar. Professor, aqui é a Karina de novo. Eu tenho uma publicação de vocês que falam sobre o PRF, né, na preservação de alvéolos. Não seria, então, uma alternativa com um custo bem reduzido para a gente fazer em nível de ensino? Seria, mas nós ainda estamos... porque agora tem surgido, tem o LPRF, tem o IPRF, tem o APRF, uns são mais borrachoides, outros são até líquidos. Então, isso ainda está numa fase de análise de pesquisa. Realmente nós estamos... E as centrífugas também. Há muita controvérsia em relação às centrífugas. São todas iguais, todas funcionam, o mesmo produto. Nós temos trabalhos lá na calota craniana de camundongos, testando várias LPRFs, vários PRFs, com diferentes centrífugas, com ou sem biomaterial. Ainda não não temos ainda uma resposta concreta, mas principalmente em relação à formação óssea. O LPRF, assim como o Endogain, né, eles são ótimos para acelerar o tecido mole, né?
Mas em relação ao tecido ósseo, não há ainda evidências concretas, né, de que eles são previsíveis. Se um dia chegar lá, com certeza, professora. Né, agora vai ser, mas é um novo mundo para esses alunos de graduação, né, aprender a fazer a punção, né, e ter as centrífugas, né, essas centrífugas não são baratas. Então, na clínica de cirurgia, se a senhora tivesse 100, ou vamos dizer 80 alunos com 40 duplas, Não, é impossível. quantas centrífugas a senhora vai poder ter no momento É ali impossível. funcionando, né? É Então, impossível. Para turmas menores de pós-graduação, né? eu acho, inclusive eu acho que com essa pandemia, nós temos aqui uma comissão, né, montada para ver como nós vamos conseguir fazer esse retorno, né? Porque você não vai poder ter os equipos, né, todos ocupados ao mesmo tempo, você vai ter que ter um paciente, um vazio, um com paciente, outro vazio. Quer dizer, o atendimento de uma turma, você vai poder atender 1/3 da turma por vez. Assim também, a dúvida do vírus, eles a recomendação de biossegurança, uma vez você atenda um paciente, deixar a sala vazia, quieta por 2 horas, antes de fazer a higienização da sala para atender outro paciente. Sim, os Os EPIs protocolos são também. muito rigorosos, né? Os novos protocolos. Então. Os EPIs, então, o que seria certo, o paciente, o professor vai, senta na cadeira lá de pério com um aluno, ajudar uma cirurgia e alguma coisa, o certo seria ele sair e trocar o EPI, né? Sim. Então, eu acho que talvez a tendência aí para escolas particulares, isso vai ser muito dolorido, e contando com o número de dentistas que nós temos no país, talvez seja necessário, a não ser que tenha vacina, né, de a gente realmente começar a fazer vestibular para um número menor de alunos. Né? Novos Espero tempos, que né, não. professor? Espero que não. Novos tempos. Bom, então o chambré foi respondido? Muito bem respondido, professor. Vamos lá. Tem algum caso, professor, que quando a gente fala de regeneração óssea, a gente está falando de trabalhar com substitutos ósseos? Uhum. Tem algum caso que teria a possibilidade de utilizar só o enxerto ósseo? Ou sempre tem que ter essa associação? Não, a associação com a membrana você precisa ter, porque senão o tecido conjuntivo, que migra muito rapidamente, assim como na área da periodontia, você tem que excluir esse conjuntivo, senão ele vai roubar aquele terço cervical de osso ali, ele vai tirar de você. Então tem que ter membrana. O que poderia questionar é se pode usar osso autógeno ou biomaterial. A membrana tem. Agora, o osso autógeno, bom, primeiro que o periodontista, como eu já disse, é mais conservador. Eu nunca, na minha vida, iria aceitar aí tirar osso do mento ou do ramo ascendente da mandíbula. Não está no meu... Não cabe na minha cabeça de periodontista fazer 2 cirurgias de grande porte. E os pacientes de periodontia também eles têm um perfil um pouco diferente do que o paciente que procura o cirurgião. Ele já tem lesões talvez mais avançadas, né? Eu me lembro porque, como eu falei, que eu fui professor na UFRJ, eu quase 18 anos, né? Trabalhei aí, cliniquei também. E a minha última clínica dos últimos 10 anos é ali na Barra da Tijuca, né? No cruzamento da Avenida das Américas, o que hoje é a Lúcio Costa, né? Não. Aqui tem uma pontezinha que sai lá entre o Atlântico Sul e o Barra Mares. É um prédio na esquina ali. Os meus pacientes era tudo assim, meio dondoca, grandes empresários. Eles não gostavam nem que você fizesse anestesia para fazer raspagem. Nunca iriam aceitar
certos procedimentos, né? Eu tenho, por exemplo, meu amigo Sérgio Jaime, lá em São Paulo, ele tira osso do crânio para regenerar rebordo. Nunca que um paciente meu ele nem ia terminar a frase. Então, o que acontece com o osso autógeno? Ele pode sim ser usado se tiver, na minha opinião, osso disponível próximo à lesão, à área, e se você não precisa de um material que mantenha o espaço por muito tempo, porque ele absorve muito rapidamente. Então, em alvéolo, por exemplo, não é indicado, porque você precisa de um biomaterial que fique lá mais tempo para dar tempo para o osso regenerar, porque senão o osso autógeno absorve rapidamente e não mantém o espaço. Tá? Então, tem certas situações que é preferível o biomaterial para elevação de seio maxilar é outra indicação para biomaterial. Se você pôr um osso autógeno nas condições lá que nós temos no seio maxilar, ele, em pouco tempo, já foi. Então, isso sim, pode questionar. Perfeitamente, professor. Durante a aula o senhor comentou também dos enxertos, dos substitutos cianógenos, né, que assim, é inegável, né, o quanto os enxertos já são embasados na literatura que eles funcionam, né, e de certa forma são um padrão ouro, podemos dizer assim. Mas em relação aos aloplásticos, o senhor indicaria a utilização desses para algum tipo de regeneração, ou o senhor vai estar sempre mesmo focado para os cianógenos? Não, eu em algumas situações, e a gente tem alguns trabalhos, por exemplo, com o material do Márcio, né? Porque são resultados bons, né? Não tem, como eu digo, as indicações, porque a hidroxiapatita sintética, né, do Alobone, ela também tende a absorver um pouquinho mais rápido, mas também é um bom material. Tem o Biogran, né, os biovidros, que também têm essa característica e podem ser usados. Então, depende exatamente de você conhecer o comportamento desse biomaterial, exatamente e o tempo de absorção. Porque para cada tipo de área que você quer regenerar, você precisa de um material que tenha um tempo certo de absorção, para ser substituído por um novo osso. Às vezes ele absorve muito rapidamente e não dá tempo para o organismo formar o osso todo ali naquela região. Então tem que avaliar e conhecer bem realmente as qualidades desses biomateriais, em hora usar um, em hora usar outro. Né? Se questionou muito a questão do osso bovino poder dar doença da vaca louca, apesar de até hoje não teve nenhum caso documentado. Então, daí começaram a aparecer os porcinos, né? Nós já temos o Biograft em bloco da Geistlich, que é um bloco de origem equina, para você poder parar em grandes defeitos, porque o autógeno também absorve rápido. Tem um resultado bom inicialmente, mas depois ele vai sendo absorvido. E o bovino, quando você parafusava ele na maxila, ele fraturava às vezes. Então agora esse Biograft, que é o equino, funciona muito bem. Eu até participei dos estudos, do grupo de estudos clínicos aqui do Brasil, e a gente teve bastante, os resultados foram muito bons. Então, tem que avaliar bem a gama e ver a literatura. Eu estou vendo o esforço que o Márcio está fazendo, inclusive, para poder apresentar histologia, apresentar resultados científicos do material dele, porque não é fácil você aqui no Brasil manter uma empresa só vendendo enxerto, né? Você vê que as empresas vendem mesmo o que se mantém é um implante. Eles às vezes querem ter uma membrana e um osso para o pessoal não ir em outra empresa, né? Você servir o kit, né? Você ter tudo ali
para fazer parte do conjunto. Mas Perfeito. é isso. Obrigado, professor. Nada. Professor, Oi. professor Marcela, Oi, Marcela. eu queria fazer uma pergunta. Falando disso de preservação de alvéolo, né? Queria saber se o senhor já viu alguma coisa ou já leu alguma na literatura, tem um conhecimento sobre você faz a extração e usa o pôntico para fazer para acabar fazendo esse tamponamento. A gente tem aqui no Rio, né, o professor Guaracilei e o Luiz Dantas, que eles descrevem a técnica de reconstrução proteticamente guiada. O que o senhor acha? Não, eu participo, inclusive, desse grupo. Nós vamos publicar Isso. agora, nós vamos publicar um trabalho agora no Brasília Dental Journal, que é uma casuística bem maior. Eu sou um dos autores, junto com o Mário, o Guará, o Luizinho, todo mundo. Os resultados que a gente tem documentado baseado em tomografia é inquestionável, né? Realmente consegue, mas há algumas limitações, né? Você, no sentido de dente unitário, tudo bem, ou dois, mas quando você tem áreas maiores, você não tem onde apoiar o pôntico, e aí já fica mais complicado, né? Mesma coisa em molares, além de ter, tem que ter o dente adjacente, principalmente em molares, para você poder apoiar corretamente, né? Fixar o provisório, né? Mas tem a fator oclusão, né? E precisa-se, eventualmente, fazer um estudo comparativo, né? Eu já falei isso com o Guará, e a gente sabe do custo, mas enquanto você não tiver, mesmo que sejam humanos, 20 pacientes, onde de um lado você usa esse RAPG, e do outro lado um grupo onde você ou não usa nada, ou usa ROG, enquanto não tiver essa comparação, a gente fica sem uma base científica adequada. Mas, sem dúvida, nessas situações assim de um unitário, onde é fácil você fixar o provisório, os resultados não deixam dúvida, não, pelas tomografias. Perfeito. Agora, ele vai arrumar um monte de inimigo em empresa que vende biomaterial, né? Isso é verdade. É muito interessante, né, professor? Muito interessante o princípio biológico. Isso. É bem interessante. Mas ele está muito dedicado. O Luiz Dantas deu uma aula na Clínica Integrada para a gente semana passada, foi muito interessante. Professor Arthur, a Karina aqui falando de novo. Eu já tenho algum tempo de formada aqui em relação aos meus colegas, né? Já tenho mais de 20 anos, me formei numa escola muito conservadora, né, do Rui Opperman, em Porto Alegre. Pela foto não parece, viu? Pela foto não parece. O que, professor? Que eu sou. Não, eu sou a cara, mas já tenho o DNA, uma data assim bem antiga. Certo. Bom, então formou lá com o pessoal da Karina. URGS. Me formei na URGS, 98.2, olha só, muito tempo já. Olha. Então, professor, naquela época, né, se falava muito os desafios da implantodontia e sempre era muito intensa essa questão da extração, né, a extração, colocação de implantes. Hoje, né, a gente está vendo um cenário um pouco diferente, né? Eu gostaria que o senhor desse brevemente um panorama, né, na nossa visão de periodontista, sobre essa transição que está ocorrendo aqui no Brasil, para os nossos alunos aí, que muitos são jovens e já têm essa visão hoje, mas fazendo esse comparativo, né, do que se pensava e como que está sendo o foco hoje em dia, pério e implanto. Você poderia dar o seu ponto de vista, professor? Sem dúvida. Eu participei
eu sou muito amigo de todos lá, do Cassiano, do Rui, do Alex, né? E eu tenho, inclusive, duas alunas que fizeram especialização agora comigo recentemente, que estão lá no mestrado com eles. Então, a gente fazia muita mise-en-scène quando a gente era convidado para congresso, eu e o Rui nessa época, eu para falar da cirurgia periodontal e ele para falar do tratamento não cirúrgico. Até aproveitar para contar uma piadinha, nós estávamos para um Ciorge, nós estávamos escalados aí, eu, o Rui e acho que era o professor Carring. Aí o professor Carring desistiu e ficamos só Rui e eu, né? Aí o pessoal da organização pediu para eu entrar em contato com o Rui para ver se a gente ia manter o simpósio. Aí eu liguei para a clínica dele, né, que ele clinicava nessa época, e a moça atendeu e falou, infelizmente ele não pode atender agora porque ele está em cirurgia. O que me fez morrer de rir, porque ele era, né, anti fazer cirurgia. Então, eu contei isso no simpósio, ele ficou um pouco bravo. Não. Deve ter ficado bastante bravo. Ele se segurou, mas é o seguinte, realmente naquela época eles eram um pouco exagerados. Sim. Acho que congelou de novo. Implante. Mas eu concordo, eu acho que nós vamos ter que voltar para essa época. Porque não tão radical como era, mas o que a gente está vendo com o crescimento da periimplantite, em pouco tempo nós vamos ter mais pacientes com periimplantite do que com periodontite. É impressionante. Tem aparecido muito na Unibra Rio, professor. Muito paciente precisando de tratamento. E como sempre, a gente, às vezes, mergulha muito rápido nas coisas, não dá o tempo para vir os dados, né? Então, e como periodontista, eu sempre achei que estavam extraindo dentes demais. E agora eu afirmo, na minha aula de periimplantite, aquilo que eu citei no início aqui vamos chamar de entrevista, ou de arguição, não me sentindo defendendo tese. Imagina. Bate-papo, bate-papo. Bate-papo, tá certo. Eu estou voltando a brigar mais para a manutenção dos dentes, porque não compensa. Vai ter o mesmo tipo de problema, que é mais difícil de tratar ainda. Tem gente que já virou quase que rotina tirar um implante com periimplantite e pôr outro maior um pouquinho no mesmo lugar, sem corrigir a etiologia. Então, por que aquele vai ser diferente? Né? Então, os problemas que estão aparecendo, inclusive na literatura, eu li outro dia uma revisão sistemática sobre amputação de raízes, hemissecção, mostrando que eles têm um acompanhamento até de 40 anos, com resultados de sucesso bem parecido com os de implantes agora com 20 anos. Então, eles estão realmente comentando, olha, vamos ter que voltar a atenção mais para a regeneração periodontal, para esses procedimentos de hemissecção, amputação de raiz, porque a sobrevivência é tão boa quanto de implante. E dos implantes nós estamos vendo o quê? Um crescimento absurdo de periimplantite. Então, o dente ainda é a melhor coisa. Como diz o professor Linde, implante é bom para a área onde não tem dente, mas onde tem o dente é muito melhor. Vamos tentar manter. Professor, o nosso bate-papo está muito... Tá.
Desculpe, Pode a concluir. questão é que está muito exagerado. Tem dentes sendo extraídos com problemas periodontais relativamente simples. Eles só acham que é mais fácil e que vai ganhar mais. Então, é tudo a questão de exagero, né? Tem que ter um meio termo, a indicação correta. Professora, a nossa conversa está tão gostosa que a gente já ultrapassou o nosso tempo, então eu vou pedir para o... Acho que o Plínio ainda tem uma pergunta, Tá? e aí a gente encerra com essa última pergunta, tá bom? Tá, perfeito. Já agradeço antecipadamente, então. Aí depois podemos agradecer depois, professora. Tá bem. Então, Vamos lá, Plínio. para a gente finalizar aqui, só uma pergunta com relação ao fenótipo periodontal. Você acha que é fundamental a gente fazer esse diagnóstico de fenótipo antes de pensar nesses procedimentos de preservação alveolar? Isso muda a rotina, a forma de manejo do tecido? Como é que você vê isso? Totalmente, totalmente. Se você tem um fenótipo fino, gengival, agora nem sempre bate um com o outro, tá? Não pode, a gente não pode confundir isso. Achar que porque a gengiva tem um fenótipo fino, que o osso também vai ter. Às vezes não é assim, tá? Uhum. Você tem a combinação aí de fatores, você tem que ter a tomografia para ver o osso. Mas se eu tenho um fenótipo gengival fino, na minha ROG já está incluído o enxerto conjuntivo de cara ou, desculpe, ou um substituto mucoso, tá? Uhum. Mas sem dúvida você precisa alterar esse fenótipo. Agora, se for espesso, tudo bem, não precisa. Então, sempre que possível, tornar o tecido espesso, né? Exato. Melhorar esse fenótipo, porque aí você tem um percentual de sucesso melhor nessa condição, né? Perfeitamente, perfeitamente. Não só a estética melhor, mas também a longevidade, né? A longevidade da estabilidade daquele resultado. E aí, só para finalizar, professor, e aí você vê alguma diferença entre a gente mudar esse fenótipo no mesmo momento do procedimento cirúrgico, ou vale a pena, às vezes, a gente mudar o fenótipo antes da intervenção? Fazer uma pré-cirurgia. Você vê alguma necessidade disso? A necessidade eu não vejo, não, mas às vezes é preferência, ou às vezes é fino demais, às vezes tem uma pequena retração. Existe talvez algumas situações onde seja necessário fazer antes, mas se não, não, eu deixo por um julgamento clínico de momento, não tem nada assim que a gente possa, por estudos ou pela ciência, dizer que é um ou outro. O importante é ter. Tá ótimo. Então, desde já, professor, agradeço a aceite do seu convite, tá? Foi um prazer enorme aqui a gente trocar essas informações aqui, que é um campo da odontologia aqui que é muito badalado e pouco discutido cientificamente, né? Então, aqui a gente tem uma oportunidade de trazer um pouco mais do seu conhecimento para a gente aqui. Então, muito obrigado. Obrigado, agradeço. Professor Marcela, Oi. agora falando. Sim. Gente, professor, muito obrigada. Te perturbei, né? Mas muito obrigada por ter aceito o convite, por falar aqui para os alunos da Unigran Rio. Nós estamos assim imensamente honrados com a sua presença, com esse bate-papo, quase foi um café da tarde, né? Um chá da tarde, na verdade. É verdade. O meu vinho já está sendo aberto. Olha, tá vendo? Muito obrigada. Vamos pro happy hour, né, professor? Eu também vou botar o meu para gelar. Um brinde, então, professor. Muito obrigada. De nada. Professor, muito obrigada. É um privilégio a gente se sentir tão próximo do senhor, que é uma pessoa que tem uma generosidade de dividir conhecimento incrível. É uma honra mesmo. Eu falo assim, quase emocionada, porque para a gente realmente merece um brinde
e comemorar assim, em poder estar aqui próximo, sentir próximo do seu conhecimento, da sua pessoa. Obrigada mais uma vez. É uma honra para a gente, um privilégio. Então, tchim-tchim, né? Marcelo, Professor, Tchim, olha, professor. só mais queria uma agradecer. observação. Só uma observaçãozinha para fazer para Marcela. Marcela, Oi, esse vídeo ele está arquivado, o da minha aula, no canal de TV que a USP tem, né? É o isso eu vi. IPTV USP. Então, se você quiser depois compartilhar aquele link com os alunos que ainda não puderam assistir, pode fazer, viu? Não tem Aham. problema não. Tá Tá? bom, professor. Pode deixar. A gente já colocou aqui no chat também para alguns alunos que não conseguiram acesso. Depois a gente disponibiliza também. E uma outra coisa é que tiveram algumas perguntas que depois eu vou passar para o senhor responder, já que a gente abusa, né, professor? A gente não pede, a gente Não, abusa. tranquila. Me passa por Tá e-mail. bom? Não, Tá, tem pode problema. deixar. Eu passo por e-mail para o senhor. Tá. Então é isso. Então, gente. Professor, Luiz Paulo falando aqui. Muito obrigada. Quem fala é Renata. Oi, Renata. Queria agradecer muito, mais uma vez, a sua presença e dizer que se teve uma coisa de boa nessa pandemia, foi esse encontro virtual, porque ter a sua presença junto aos nossos alunos, realmente nós fomos brindados com esse presente. Muito obrigada pela sua Obrigado disponibilidade. você. Agradeço a nossa equipe de professores aí que acabou interagindo muito bem. Muito obrigada mais uma vez, em nome da nossa equipe, da equipe Unigran Rio. Muito gentil, obrigado. Professor, então, para a gente poder encerrar, Luiz Paulo falando aqui, eu agradeço em nome da equipe de Pério também, buscando o crescimento ainda mais da especialidade, né? A gente ama a odontologia, ama a periodontia, e nós o temos como uma grande referência, e ter o senhor com a gente nesse momento, sem dúvida, ele vai ficar marcado na nossa história. Tá? Imagina. E é um agradecimento do fundo do coração mesmo, e espero em outros momentos também podermos estar batendo esse papo. E por mim ficava aqui até amanhã de manhã falando de Pério, não tem problema não. Mas eu agradeço de coração mesmo, muito obrigado. Estou sempre à disposição. Sempre à disposição. Opa. Ó, a gente vai abusar, hein? Opa, professor! Olha lá que eu vou pedir parte 2, hein, professor? Olha lá. Já estão Olha o perigo. Olha tranquilo. O perigo, hein, professor? Eu vi que a Flavinha Alves entrou aí agora, batendo palma. Ela trabalha lá no prédio onde eu tinha consultório e é uma pessoa muito querida. Obrigado, Flávio. Que então bom, professor. Que bom. Tá bom? Então, boa noite, obrigada, brinde antecipado. Professor. Boa noite. Obrigado. Tchauzinho. Muito obrigado mesmo. Nada. Tchau. Imagina. Tchau, tchau. Gente, só um convite aqui breve. Eu falei da palestra, deixa eu botar de novo aqui, ó. Essa palestra amanhã vai ser dentro da aula da professora Cláudia, mas é 1h30 da tarde. Quem quiser assistir, tá? É sobre implicações da prática da clínica odontológica no atendimento de pacientes com doença inflamatória intestinal, como, por exemplo, doença de Crohn. Tá? Quem quiser participar amanhã, 1h30 da tarde. E aqui o Luiz Paulo está colocando o link da aula do professor Arthur, tá? Que é na TV USP, está aberta, é só acessar o link e vocês conseguem ver a aula do professor, tá bom? É um pouquinho longa, mas vale a pena. Tá, gente? Eu vou desconectar aqui. Daqui a pouco também tem a live do professor Emanuel, né? A gente não para, às 19h. Quem quiser assistir lá o professor Emanuel, o link lá nas redes sociais, agora eu não tenho o link aqui, mas todos convidados. Um beijo, gente, vou desconectar aqui. Um abraço, muito obrigada, Marcela, por organizar. Não sai, não. Tá. Da Marcela, que foi responsável por contactar o professor, né? A grande Marcela aí. Grande Marcela, obrigada e a toda a equipe, viu? Foi maravilhoso. Mas não sai, não. Tá. Luiz Felipe.
Eu Manda, Luiz. estou por aqui. Gente, todos os microfones estão abertos, tá? Só para comunicar a vocês. A gente quer agradecer a todo mundo que fez as doações e a gente quer convidar todo mundo agora, com microfones abertos. Todos estão convidados a cantar com a gente e participar. Eba. Canta aí a letra. Sou eu. Ajuda a gente. Eu assim, sem você. Pra O desejo não tem fim, Sim. Olha, Luiz. nem meu alto-falantes vão Por mim, e você. A solidão é meu pior castigo. Eu só poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Professores, Assim sem você. que toca no meu coração. Eu não resisto hoje de você. Solidão do pior Contigo. Quantas horas pra poder te ver? Mas o relógio tá de mal comigo. Porque mas o relógio tá de mal comigo. Porque Vou chorar. lindo! Parabéns aí, galera. Muito lindo. Pim, pim, pim. Obrigada, Pode falar pessoal. um pouco? Obrigada a todos. Pode falar, pode todo mundo falar. Todo mundo aberto. Eu queria agradecer todos os professores, todo o carinho, entendeu? Por todo essa chuva de informações. Professora Renata por organizar e os professores também, tá? Gostei muito. Fiquei de ontem até hoje, até assistir todas as palestras para aumentar o meu conhecimento, né? E foi muito bom, desde do conhecimento na área odontológica, como na motivação, porque eu sou um que estou muito assim debilitado de carinho, porque a minha família eu sempre fui muito querido lá e eu não posso ter o contato com eles, estou em casa sem ter contato e isso foi muito bom. A aula, todas as aulas, esqueci o nome dele, que deu uma palestra de motivação, foi muito boa a palestra dele. E agradecer a todos. Um beijão.
Obrigada pela Isso, presença, Fábio. pessoal. Adorei os aplausos. Adorei também. Obrigada, pessoal. Até breve, se Deus quiser. Fiquem bem, se cuidem. Obrigada a todos. Sem Gratidão, nada, Luiz meu Felipe. filho. Continuamos na live do Emanuel. Isso aqui não para nunca, né, gente? Beijos. Isso aí. Beijo, Tá vamos indo assistir o Emanuel agora, lá no Odonto em Foco. Posso fazer uma pergunta? muito